Olá, boa noite a todas e todos. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje estamos com uma nova atividade, uma nova live, né, com a professora Neuza Dauri, da Unesp Marília. O nosso grupo História, Trabalho e Educação no Brasil tem realizado todas as terças e quintas-feiras, geralmente às terças e quinta-feiras, live referente às diversas temáticas, né, principalmente voltada à questão da educação. Queremos saudar os colegas que estão chegando, que estão presentes no chat, que estão chegando. Sejam todas e todas bem-vindas à nossa atividade. O tema de hoje é precarização do trabalho docente na rede pública no estado de São Paulo. Temos a honra e temos conosco a professora, doutora Neuza Dauri, da Unesp Marília, que fará a exposição deste tema. E o mediador da live será o nosso amigo, professor Marco Lamarão, do Instituto Federal Fluminense. Bem, boa noite, professora Neuza. Seja bem-vinda à nossa atividade. Oi, Geraldo, e a todos e todas. Nós agradecemos muito, né, pelo aceite, ter aceito o convite do nosso grupo. Muito obrigado mesmo. Né? E boa noite, professor Marco Lamarão, do Instituto Federal Fluminense, nosso colega, tem contribuído aí enormemente com o nosso grupo. Seja também bem-vindo à nossa atividade. Ele vai estar na mediação e ajuda também a gente aí na retaguarda. Né? É isso. Muito obrigado, Lamarão. E queremos agradecer também ao Wellington Silva, que está na retaguarda ajudando a gente também, e ao Giovanni, né? Os dois colegas aí do grupo que estão na retaguarda e vão ajudar a gente hoje. Tudo bem? Bom, em primeiro lugar, eu farei a apresentação do professor Marco Lamarão e depois passo a palavra, né, para ele proceder aí o procedimento, a apresentação da professora Neuza. Né? Bem, o professor Marcos, ele possui graduação em História pela Universidade Federal Fluminense, 2006, mestrado e doutorado em Educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2013, e atualmente é professor de História do Instituto Federal de Educação, campus de Macaé, tanto do ensino médio integrado quanto do curso superior de licenciatura em História. Pesquisador associado ao UniEP, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e do Colemarx, né? Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, isso, e Colemarx, Universidade Federal do Rio de Janeiro. É coordenador do Observatório da Educação Fluminense e tem experiência na área de educação, com ênfase em políticas públicas, atuando principalmente nos seguintes temas: educação, Estado e sociedade civil, e empresariamento da educação, gerencialismo, controle social, financiamento da educação e movimento social. Frente ao surgimento da pandemia, os impactos reais e potenciais da escola pública, por hora se detém a debater as temáticas do ensino remoto na pandemia. Educação e pandemia, educação e pós-pandemia. Pois bem, eu passo a palavra agora ao nosso amigo, professor Marco Lamarão, que vai proceder aí, vai encaminhar, vai fazer a apresentação da professora Neuza. Muito obrigado, Marco. Eu que agradeço, querido Heraldo. Boa noite a ti, boa noite à professora Neuza Maria Dauri. É um imenso prazer compartilhar esse espaço contigo. Queria também saudar a todas e todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais e uma saudação especial ao Wellington, querido Wellington, ao Giovanni e à Rosana, que estão aqui por trás. Vocês não estão vendo, não, mas eles estão trabalhando bastante para que essa live tenha uma dinâmica, tenha um funcionamento, e é fundamental reconhecer o trabalho deles. Queríamos, de antemão, agradecer o seu aceite ao convite, professora, e vou iniciar a apresentação. Antes, aquele recadinho básico, tá, gente? Lembrando a todas e todos que nós vamos estar coletando as perguntas e as questões que vocês fizerem pelos chats e pelos comentários das redes sociais. E, ao final, essas perguntas serão apresentadas à expositora, organizados em 3 blocos, para que ela consiga fazer as explanações das dúvidas e das questões do porvir, do que surgirem. A professora Neuza Dauri possui graduação em licenciatura em Psicologia pela Universidade de São Paulo,
graduação em Psicologia pela mesma universidade, mestrado em Educação pela Universidade Federal de São Carlos, doutorado em Educação pela USP. É livre docente da Unesp e realizou pós-doutorado na Universidade do Minho, em Portugal. Atualmente é professora adjunta, livre docente 3, da Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, campus de Marília, docente do Departamento de Administração e Supervisão Escolar e do Programa de Pós-Graduação em Educação. Tem experiência na área da educação e da sociologia da educação, com ênfase em administração educacional, atuando principalmente nas temáticas de gestão democrática, política educacional, movimentos sociais, educação e trabalho, trabalho associado, economia solidária e autogestão. Editora da revista Org e Demo. Falei correto, professor? Qualquer coisa você me corrige. Falou. Pesquisadora PQ do CNPq, coordenadora do doutorado interinstitucional CAPES-Dinter, Unesp e FCE, e coordenadora do programa de pós-graduação em educação da Unesp. Essa sigla aqui eu vou ficar devendo. FFC, para mim, sou carioca, é Fluminense Futebol Clube, mas é porque eu sou carioca. E no campus de Marília. Professora, seja muito bem-vinda. É um prazer imenso recebê-la. Obrigada. Estamos todos ansiosos pela sua fala. E eu te deixo à vontade agora para, além de corrigir os eventuais erros da minha pronúncia aqui na sua apresentação, iniciar também a sua exposição e, enfim, brindar-nos com a contribuição tua para essa noite, que certamente é o fundamental dessa live de hoje. Bem-vinda, professora. Muito obrigada. Bom, gente, boa noite, Geraldo, boa noite, Marco, um prazer te conhecer, compartilhar esse espaço com você. E, em primeiro lugar, claro, eu agradeço, o convite do Grupo Extraeb para participar dessa live, em especial ao professor Heraldo. Parabenizo o grupo pelas atividades que vem promovendo semanalmente, Eu acho que é um ato de resistência muito importante, de discussão, de debate, e digo que é um grande prazer estar aqui hoje com vocês para realizar esse diálogo, tá? Então, quem agradece o convite sou eu. Bom, o tema que me foi solicitado para ser desenvolvido, então, é a precarização do trabalho docente na rede pública do Estado de São Paulo, Eu tenho concentrado meus estudos sobre a precarização do trabalho docente no Estado de São Paulo e também em Portugal, mas que não vem ao caso. Mas em São Paulo, porque o Estado que com os sucessivos governos do PSDB, mais tem aprofundado a precarização do trabalho docente, Assim, como se fosse um laboratório, E depois as medidas são estendidas aos outros estados. Mas esse tema, ele é bastante amplo, Com vários aspectos, inter-relações, e claro que a gente não vai dar conta de esgotar aqui. Então, eu pretendo encaminhar minha fala tentando abordar 3 pontos, A política educacional e algumas reformas, as principais reformas educacionais que dizem respeito à precarização do trabalho e da carreira docente, falar um pouquinho, sobre a atual situação política e educacional, que vem aprofundando ainda mais a precarização, e se houver tempo, dentro dos meus 40 minutos aí, também algumas palavras sobre o governo Bolsonaro, porque as políticas federais incidem sobre as estaduais, Bom, em primeiro lugar, eu acho assim importante colocar 2 pressupostos que já são bastante debatidos, mas que não vai dar para desenvolver aqui, mas eu acho importante apontar, O primeiro é que o trabalho assalariado, ele já nasce precário no capitalismo,
né? E como há uma longa história do trabalho, também há, principalmente por causa das lutas da classe trabalhadora, há muitas conquistas, mas também há muitas derrotas, né? Mas é importante a gente afirmar que o trabalho assalariado nunca deixou e nem deixará de ser precário enquanto a gente estiver nesse sistema. Bom, numa síntese, assim, num resumo, a gente poderia dizer que a precarização do trabalho significa a perda e ou corrosão de direitos trabalhistas e sociais. E, em geral, a análise, né, da precarização do trabalho, ela é feita a partir de 3 categorias mais específicas, que são a contratação, a jornada de trabalho e a remuneração. Desse ponto de vista, a precarização do trabalho docente vem acompanhando, né, a precarização de outros segmentos de trabalhadores, né? No que tange ao trabalho docente, o que não quer dizer que outros segmentos também não estão se deparando, né, com esses mesmos obstáculos, mas enquanto desmembramento dessas 3 categorias que eu citei, eu acrescento, né, a flexibilização do trabalho e das formas de contratação, a intensificação do trabalho, o arroxo salarial, a perda do controle sobre o processo de trabalho e o aumento da alienação, né, perante o trabalho. Nós não vamos conseguir, na live, aprofundar e exemplificar todas essas categorias, né, mas eu vou tentar abordar parte delas, as mais importantes, né. A segunda premissa, já bastante conhecida e discutida, diz respeito ao fato de que, desde a década de 1970, ou seja, quase 50 anos já, né, nos países centrais, e a partir da década de 1980 e 90, nos países periféricos, a conjuntura econômico, política e financeira, ela vem se caracterizando por uma crise do capitalismo, né? Que cada vez vai se agravando mais. E para enfrentar a crise de acumulação e reprodução, o capital desencadeou e vem desencadeando uma ofensiva que atingiu, continua atingindo todas as classes trabalhadoras, tanto do norte como do sul. Essa ofensiva, ela contou e conta, né, porque não terminou, com várias ações dos Estados-nação e de várias instituições, e são mais conhecidas como políticas neoliberais, cuja implantação vem aprofundando muitíssimo a precarização do trabalho. Bom, mesmo sem discutir com mais detalhe essas 2 colocações, a gente pode concluir que a lógica do capital vem atingindo as mais diversas categorias de trabalhadores e, dentre elas, a categoria docente, né? Então, eu vou tentar abordar agora as implicações de algumas reformas educacionais, em especial as paulistas, né, na ampliação do processo de precarização do trabalho docente, porque eu acredito que as legislações foram e são, em grande medida, norteadoras do processo de precarização. Claro que em consonância, né, com as tendências produtivas no mundo do trabalho em geral e com os interesses da burguesia. A situação que a gente tem hoje de precarização, ela foi construída num longo processo, né, não surgiu de repente. Se agravou a partir dos anos de 1990, mas, do meu ponto de vista, esse processo se iniciou desde a ditadura, né, precarizando o trabalho e a carreira docentes. Então, vamos ver rapidamente, assim, para fazer um contraste, como que era a situação dos professores antes, né, da ditadura e como que a partir da ditadura foi evoluindo, cada vez aumentando mais a precarização.
Ainda nas décadas de 1940 e 50, essas duas décadas foram os períodos nos quais os professores tiveram, assim, as melhores condições de trabalho. As jornadas eram bem reduzidas, né? Os professores tinham total controle sobre o processo de trabalho, tinham prestígio social e salários dignos, né? Entretanto, é bom a gente chamar a atenção que essas condições apenas eram possíveis porque o acesso ao ensino público era bastante limitado, né? Era um ensino público mais voltado para as classes médias e altas. Em relação ao controle sobre o processo do trabalho, que eu acho uma coisa bem importante, né? A autonomia que os professores tinham, tanto sobre a organização das aulas, como sobre a organização da escola, era bastante ampla, né? Eles realizavam desde as seleções dos alunos, porque os alunos eram selecionados para poder entrar na escola, né? Até as bancas de concursos para ingresso na carreira. Também havia, assim, grande autonomia pedagógica, né? O que significava que os professores exercitavam o que era chamado na época, e até a reforma universitária se usava de 68, se usava esse termo, chamado poder de cátedra, mas que significava, assim, que os professores podiam decidir sobre os conteúdos que eles iriam ensinar, sobre o material didático, livros, sobre a didática, metodologias, atividades e o tempo, né, para realizar essas atividades. Essas condições de trabalho, né, elas começaram a ser modificadas no início da década de 60, quando a jornada de trabalho, que era de 12 horas, passou a ser de 18 horas, e daí para frente só foi aumentando, né? Só para a gente imaginar o contraste, hoje em dia a gente tem jornadas de trabalho de 65 horas semanais, né? E com o golpe civil-militar se iniciou o arroxo salarial. Bom, as décadas de 1970 e 80, elas então marcaram o fim do que alguns autores denominam, né, os anos de ouro da carreira docente, em especial pela expansão do ensino que foi realizada após a LDB de 71, que ampliou a obrigatoriedade da educação de 4 para 8 anos. É claro que essa expansão ela foi muito relevante, né? Mas ela não foi realizada com investimentos governamentais, mas sim à custa da precarização dos direitos trabalhistas dos professores. Como, né? Então, aumento, assim, desproporcional de alunos por sala de aula, expansão da jornada de trabalho, arroxo salarial. Essas foram as 3 principais medidas que foram tomadas durante toda a década de 70 e que de cara já obrigou os professores a lecionarem em mais de uma escola, o que prejudicou a qualidade do trabalho e também foi quebrando, desmontando, né, as equipes pedagógicas. Os anos de 1980, eles foram marcados pela luta, né, dos movimentos sociais, dos trabalhadores contra a ditadura, pela democratização do país, o que resultou em 88, a aprovação da nova Constituição, na qual ocorreram incorporação de vários direitos sociais, né? No caso do funcionalismo público, a gente adquiriu o direito, então, eu digo, os professores, de poder formalizar, ter os seus sindicatos, poder se sindicalizar, fazer greve, coisas que antes
eram ilegais, vamos dizer assim, proibidas, né? Em 1987, então, só para falar um pouquinho da luta, né, que foi na Assembleia Constituinte, antes, né, de 88, em 87 foi criado o Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública, do qual participaram 25 entidades, né, e a grande maioria ligada à educação. O fórum foi, eu considero assim, que foi um dos movimentos sociais da educação mais relevantes do período, né? Pois a sua intervenção auxiliou tanto na incorporação de várias conquistas, né, no texto constitucional e depois na LDB de 96, e também nas discussões de pelo menos os 2 primeiros planos nacionais de educação pós-LDB. Né? O fórum, nesse período, ele teve 2 frentes principais de luta. A de mobilização das categorias, porque participavam entidades de professores, das redes, de professores universitários, de estudantes, de funcionários, né? Organizações, entidades acadêmicas, etc. Então, ele teve um grande papel na mobilização para as manifestações e também na de negociação parlamentar. Bom, o que resultou de toda essa luta foi, para os professores em específico, foi a criação de um plano de carreira do magistério, porque até então não existia, aprovação do piso salarial para a categoria, que também não existia, e na gestão democrática do ensino público, que também constou, né? Consta na Constituição. Bom, esses 3 itens também integraram a LDB de 96. Nesse período de luta, e como o movimento dos professores estava bem fortalecido, né, dentre os anos de 84 a 89, a categoria obteve várias conquistas, como, né, várias referências salariais, vários reajustes salariais, os chamados gatilhos, né, foi uma época, assim, bem interessante, foram vários ganhos, conquistas, mas, né, como eu falei lá no início, o movimento tem conquistas, mas também, né, tem perdas, muitas perdas. Porém, assim, apesar do forte movimento, né, desencadeado no final dos anos 70, na década de 80, já na década seguinte, por um lado, ocorreu o refluxo do movimento popular, né, de trabalhadores, e por outro, a retomada do processo de precarização do trabalho dos professores, com a implantação progressiva das políticas neoliberais, né, por meio das inúmeras reformas educacionais que foram feitas de lá até agora. Eu vou, assim, destacar 3 fenômenos, né, que constituíram parte das medidas governamentais e que deram origem, não ao processo de precarização, mas à ampliação, né, do processo de precarização em São Paulo. Foram, né, a intensificação do trabalho, a flexibilização nas formas de contrato salarial. Claro que ocorreram muitas outras, né, mas essas são as principais. Então, eu vou dar alguns exemplos para a gente acompanhar como progressivamente essa precarização foi ocorrendo, esse processo foi se estendendo. Então, por exemplo, o fato de os professores poderem acumular um maior número de aulas, escolas e períodos de trabalho, advém de legislações que assim permitem, né? Como, por exemplo, a Emenda Constitucional 19, de 1998. Essa intensificação do trabalho
ela provocou e provoca inúmeras consequências, né? Tanto para a vida como para a saúde do professor, reduz o seu tempo de descanso, de lazer. Além disso, é um ataque à autonomia, às condições de trabalho, ao aprimoramento profissional, porque não sobra nenhum tempo, né, para que os professores possam discutir, refletir, estudar, criar projeto coletivo, já que todos vivenciam essa intensificação do trabalho, né? A flexibilização das formas de contratação é outro fenômeno, né, que foi propiciado por reformas, tanto em nível federal como estadual, e a gente poderia citar várias leis, né, decretos que foram nesse sentido. Eu vou citar aqui os que eu considero mais importantes, tais como a Lei 8.745 de 93, que coloca, né, a contratação precária por tempo determinado. A resolução, tudo isso aqui é de São Paulo, tá, gente? A resolução 34 de 2003, que dispõe sobre a atribuição de classes e aulas, que permite aos inscritos lecionarem disciplinas que não fazem parte da sua área de formação. A Lei Complementar 1093 de 2009, que regulamentou a contratação da categoria O, né, que é a mais precária, isso foi feito no governo Serra. O decreto 59.448 de 2013, do governo Alckmin, que dispôs sobre as jornadas de trabalho e que possibilitou os professores acumularem até 65 horas semanais, que é uma jornada mais do que abusiva, né? Bom, a flexibilização nas formas de contratação levou a um grande aumento, né, do número de professores eventuais, temporários, o que a gente chama de contratação precária, né, porque as suas condições são totalmente precarizadas. Basta exemplificar que agora na pandemia, com o fechamento das escolas, simplesmente esses professores ficaram sem salários, né? Bom, em 1995, só para a gente ter uma ideia, né, de como isso foi crescendo, os professores contratados de forma precária, eles somavam já 66% do total no estado de São Paulo, né? Já pulando para 2012, havia em torno de 116.800 professores temporários para uma rede que tinha 123 mil professores efetivos. Então, para a gente perceber como isso foi evoluindo, né, foi aumentando as contratações precarizadas. Por último, né, a terceira categoria que eu citei, o arrojo salarial, que isso é uma medida constante, né? Vai de ano em ano. E o governo paulista vem tomando essa medida de precarização desde sempre, né? Nos últimos 25, 30 anos do PSDB, mas não só, né? Para a gente perceber, o piso salarial, como eu falei lá anteriormente, ele foi incluído na Constituição de 88, na LDB. Contudo, a lei estadual 11.738, que determinou o piso salarial, somente foi aprovada em 2008, ou seja, 20 anos após a Constituição. Além disso, né, o piso que foi fixado na época era extremamente baixo. O salário foi fixado para 40 horas, R$ 950, quando o salário mínimo era de 465 e
Eu não fiz aqui minhas contas, mas eu acredito que essa relação hoje em dia deve estar ainda pior, né? Eu cito também que o Estado de São Paulo foi o primeiro a aprovar a lei instituindo o bônus mérito, né, pela Lei Complementar 891 de 2000, que depois disso teve várias modificações. Mas a adoção da chamada bonificação, eu entendo como mais uma medida de arrocho salarial da categoria, né? Já que esse valor recebido, ele não é incorporado aos salários, não é salário, né? Além disso, se instituiu uma série de avaliações, né? Com a finalidade de gerar todo o cálculo da bonificação, e isso acabou se configurando em uma estratégia tanto de controle do trabalho dos professores, como para camuflar o arrocho salarial, né? Já que, tendo esses valores distribuídos, os professores assimilam melhor, vamos dizer assim, a defasagem, né? Em que estão os salários, os não aumentos, né, não seria nem aumento de salário, né, mas seria recuperar um pouquinho das perdas. Isso vai engambelando, né, a categoria. Bom, gente, para resumir, assim, a atual situação da educação e da carreira docente, eu enfatizo, assim, 5 pontos, né? Primeiro, assim, a precarização do mercado de trabalho docente, que trouxe retrocessos nas condições de vida, de trabalho e toda a perda, né, de direitos legais. Os salários, como a gente viu, foram e continuam a ser erodidos, né? Ao mesmo tempo, se aplicou no serviço público a modificação da lei que propiciava uma relativa estabilidade no emprego, colocando-se o direito à demissão com aquela justificativa, né, em nome da racionalidade, da flexibilidade das relações de trabalho. Ainda, né, principalmente sob os governos do Fernando Henrique, e dando continuidade às políticas da ditadura, a contra-reforma da Previdência acabou com a aposentadoria integral e proporcional às contribuições e fixou para os servidores públicos um teto fixo, né, de fato, um teto de pobreza e ainda sujeito à degradação pela inflação, né? O segundo ponto, eu ressalto a extinção praticamente consumada do que se conhecia classicamente como liberdade de cátedra. O que, assim, do meu ponto de vista, constitui uma das dimensões de maior impacto das políticas capitalistas de precarização, tanto para o mercado de trabalho docente, como para a própria educação escolar, né, como atividade, como desenvolvimento intelectual do ser integral e etc. A chamada liberdade de cátedra, ou se a gente quiser dizer autonomia do professor, né, na educação básica já há vários anos sumiu completamente, né, da rede pública. E para isso se utilizaram vários mecanismos, principalmente 2, né, que é o controle dos conteúdos e o controle da didática, metodologia de ensino. Então, no estado de São Paulo foi introduzidos chamados, né, cadernos São Paulo, que são verdadeiras cartilhas absurdas, né, que vem ali um roteiro do que o professor deve falar dentro da sala de aula, do que ele deve conversar com os alunos, os conteúdos, a forma. O professor perdeu totalmente a sua autonomia para poder refletir, pensar quais são os conteúdos, o material que ele quer utilizar e etc., né?
Tudo isso que eu estou falando aqui, eu chamo processo de neo-taylorismo, né, que adentrou a educação. Bom, em terceiro, e isso também precariza, obviamente, o trabalho docente, diz respeito à administração da escola, né? Então, foi implantado na administração escolar a lógica empresarial, né? Com as diretrizes de racionalização, eficácia, eficiência, e essas palavras, né, que o neoliberalismo adora, termos, práticas, né? E que, na verdade, o que elas significam? Elas significam a precarização do trabalho, a diminuição dos salários, o aumento da produtividade requerida, né? Avaliações e cumprimento de metas e punições, caso isso não aconteça, a centralização do poder nos executivos. Então, uma das grandes palavras fortes é o gestor forte, né? E, claro, está lá na Constituição até hoje, gestão democrática nas escolas, mas não existe nada de democracia nas escolas, né? A não ser, em alguns casos, exceções, mas, no geral, não há, né? O quarto é a mercantilização da educação em vários sentidos, né? Além das privatizações realizadas por dentro do ensino público, por dentro das escolas, não apenas com conteúdos como a disseminação do empreendedorismo, do protagonismo juvenil e outras ideologias neoliberais, mas por meio de todos os convênios, né, que são feitos com as empresas privadas, de material escolar, Bom, tem convênio que as empresas ou organizações privadas, elas definem tudo, né, da escola, desde o currículo, conteúdo, forma, material e etc. Bom, além disso, né, que é uma privatização que vem crescendo, porque as prefeituras cada vez mais estão fazendo esses convênios, acordos, além disso, se precarizou totalmente a formação, não só dos professores, né? A gente está falando dos professores, mas de outros profissionais, né? Praticamente de todos os profissionais. Isso já se iniciou muito antes, né? Também foi um processo, já com a total modificação na definição e no entendimento que se tem hoje do significado de produção de conhecimento, né? Se antes vigorava na universidade a produção da ciência, da cultura, e o tempo era o tempo necessário para se fazer pesquisas com qualidade, discutindo os clássicos, a formação era longa, mas era consistente. Hoje a produção de conhecimento é pragmática, é utilitarista, né, de aplicação imediata, de acordo com as demandas do mercado. E o tempo passou a ser contado em pontinhos, né, no currículo, na CAPES, nas avaliações dos professores e em moeda, né? Bom, por último, tudo isso, né, sem contar a precarização da saúde dos trabalhadores da educação, que é um capítulo à parte, daria uma live, né, para isso, mas que já viviam muito antes da pandemia em constante estresse, pressão, ameaças, sem vida própria, social, familiar, o que piorou muitíssimo no último ano, né? Bom, todas as formas de precariedade expostas até aqui, elas foram exacerbadas após o golpe de abril de 2016, né? Por exemplo, vou citar algumas, né? Reformas, questões, principalmente reformas que incidiram
na precarização do trabalho, da educação. Em primeiro, a emenda constitucional que congelou os gastos sociais e os gastos com a educação, né? É gasto, diria investimento, né? Não são gastos, seriam investimentos. A reforma do ensino médio, que apenas acentuou a dualidade já existente no ensino e, vamos dizer, baixou muito a qualidade, né, do ensino. A reforma trabalhista, que foi está sendo, né, um verdadeiro balcão de negócio dos direitos dos trabalhadores. A reforma da Previdência, escola sem partido, dentre tantos outros malefícios, né, para os profissionais da educação e a população em geral, né? Após a vitória do senhor Bolsonaro em 2018, essas condições, então, em especial da educação, elas foram piorando mais ainda, né? A gente poderia aqui citar inúmeros exemplos, como, por exemplo, os ministros da deseducação do seu governo, o movimento anticientífico e anticonhecimento escolar, os sucessivos cortes de verbas, em especiais das universidades e das agências de fomento à pesquisa. Se a gente não tem pesquisa, né, não tem bons cursos de graduação, isso vai precarizando a formação e sem contar as inúmeras consequências que está tendo, né, o corte das agências de fomento. O controle ideológico no interior das escolas e das universidades, o ensino básico à distância, a educação domiciliar, as reformas curriculares que diminuem ou acabam com cargas horárias de disciplinas como história, geografia, sociologia, filosofia, e acaba também com conteúdos, né, relacionados aos direitos humanos, à questão de gênero, do racismo e etc. Bom, se a gente fosse aqui, né, apontar todas as ações desse desgoverno, nós poderíamos ficar horas, né? Mas o que mais me preocupa, tudo me preocupa, né? Mas, assim, e já vou encaminhando aí para o final da minha fala, é que, do meu ponto de vista, a maior precarização do trabalho e da vida dos docentes, não só dos docentes, mas de toda a classe trabalhadora, ainda está vindo, né? Está sendo gestada. É aquela frase, né? É o bicho vindo. Nós estamos vivendo há um ano o pandemônio da pandemia, né? E para nós, professores, o terremoto do ensino remoto, como diz minha amiga, minha colega Fabiana da Unicamp, né? São em torno de 325 mil mortes, índices oficiais que sabemos que são subnotificados. E durante todo esse tempo, né, o genocida Bolsonaro e integrantes do seu governo apenas desencadearam discursos abjetos e ações que fizeram com que o Brasil se colocasse como epicentro da pandemia no mundo. Nada funciona nesse governo. Só uma coisa, depois eu vou falar. E principalmente em relação às questões sanitárias, a questão da saúde, né? Mas, enquanto o povo chora os seus mortos, e o senhor Bolsonaro, mesmo assim, segue sua campanha pró-pandemia, como um psicopata, né? Tem um setor do governo que está funcionando muitíssimo bem, que é o da economia. Obviamente, funcionando bem para os propósitos da burguesia nacional e internacional, das corporações, do imperialismo
e contra os trabalhadores, obviamente. Eu vou citar, né, que a gente não tem muito tempo, mas eu vou citar apenas duas coisas que estão interligadas e que estão sendo encaminhadas pelo outro genocida, o ministro Paulo Guedes. Primeiro, né, a total e irrestrita dilapidação de todo o patrimônio do povo brasileiro. Isso eu acho que é de uma gravidade, assim, sem tamanho, né? É um verdadeiro saqueamento do Estado brasileiro. Trata-se das negociatas, das vendas de todas as empresas estatais, tal como o fatiamento da Petrobras, a venda do que sobrou, né, da Eletrobras, do setor de água e esgoto, do BNDES, do Banco do Brasil. A lista é imensa, né? Inclusive incluído nessa lista o SUS, né? Nós estamos nessa situação aqui da pandemia que todo mundo está acompanhando, não temos vacina, os hospitais. Imagine se a gente não tivesse o SUS, né? Ou seja, dá lucro parte-se para a privatização. Em segundo, eu cito a PEC 32, né? Chamada de Reforma Administrativa do Estado, mas que, na verdade, é uma reforma ideológica do Estado, né? Por quê? Para quem teve oportunidade de ler a PEC, de arrepiar os cabelos e tudo mais, porque ela modifica, né, totalmente o papel do Estado, cujas funções, caso seja aprovada, passarão a ser regidas pelo mercado e pelos interesses privados para obtenção de estrondosos lucros, né? Essa PEC, ela traz a precarização total dos direitos do funcionalismo público e, como tal, dos docentes, dos professores aí incluídos de todos os estados. São 27 modificações nos trechos da Constituição e 87 novos trechos. Eu cito apenas alguns, né? Alguns, assim, que estão ali colocados em incisos, em artigos. Então, novas regras para ingresso na carreira pública, retirando o concurso como principal forma. Institui-se a facilidade para a contratação, ou seja, os contratos precários, que eu falei lá anteriormente sobre eles e as suas consequências. Acaba totalmente com a estabilidade no emprego. O artigo 37 proíbe diversos tipos de aumento salarial, acaba com os quinquênios, adicional por tempo de serviço e todas essas bonificações, né, que nós docentes temos, né, algumas dessas bonificações. Redução dos salários em 25%. Todos irão para o regime da Previdência, leia-se, né? Todos irão para os planos privados de previdência. Há várias instituições de cargos, fim das progressões, fim das promoções na carreira, fim da paridade para os aposentados. Olha, é uma verdadeira calamidade, né? É a PEC do fim do setor público, deveria se chamar assim, né? Não tem reforma administrativa. É claro que o principal propósito dessa PEC é o desmonte de todo o setor público para facilitar as privatizações que estão em curso e todas as que já estão planejadas pelo ministro da Economia e aqueles que o cercam, né? Gente, não tem outra palavra, grupos de bandidos, saqueadores,
sabe? É revoltante, eu diria. Bom, eu penso que é urgente a gente discutir e organizar a luta, né, contra essa PEC. Bom, gente, meu tempo aqui já está dando. Eu gostaria de ter terminado essa minha fala com palavras de esperança, de ânimo, porque tem, né, o movimento não está morto. Aliás, desde 2012, o setor que mais fez manifestação e greves, não só no Brasil, mas no mundo todo, foi o setor da educação, né? Então, um movimento mais amplo não está morto, o mundo dá voltas. Nós estamos nessa situação agora, mas o mundo dá voltas e a Terra é redonda, né? Mas vamos deixar essas questões mais para o debate, né? E eu termino saudando o nosso querido mestre, companheiro de luta, o professor Sanfelice, que infelizmente nos deixou, mas que foi em vida um guerreiro, né, em defesa da educação pública, dos movimentos populares. A gente sentiremos muito a sua falta, né? Então, gente, muito obrigada pela paciência, pela atenção. Agradeço muito o convite para poder fazer esse diálogo com vocês. Nós que agradecemos, professor, essa riquíssima fala sua, e eu vou aproveitar esse momento para refletir ante ao que você expôs. Primeiro, me felicita muito o fato de você utilizar a educação a partir do prisma da totalidade social. E esse é um acerto que nós, da teoria crítica educacional, precisamos sempre repisar, sob pena de não cairmos nos abstracionismos que a categoria educação, escola, acaba sendo formulada a partir do prisma liberal, do pensamento científico, do positivismo, que se atém a descrições da aparência do fenômeno e efetivamente não adentra, justamente porque não conseguem reconhecer esses determinantes, não adentra a essência do problema científico que está sendo investigado. Eu digo isso porque é fundamental que a gente pense a escola pública, que a gente pense as contrarreformas que ocorrem na educação ante as demais contrarreformas que ocorrem no mundo do trabalho. Né? Uma coisa não está descolada da outra. Né? Então, efetivamente, aos educadores organizados em suas entidades, em seus movimentos sociais, é fundamental a gente escapar daquela retórica que pega determinada lei e aí a decompõe em pedaços pequenos e aí faz um somatório, aspectos negativos, menos aspectos positivos. Temos mais aspectos negativos, então a lei é ruim. Temos mais aspectos positivos, então a lei é boa. Quando, na verdade, se esquece de apreender os nexos essenciais, produtores daquelas contrarreformas, daquelas medidas. Então, é fundamental essa reflexão, porque a gente tem tratado como vitória, muitas das vezes, aspectos que são insuficientes, como foi o caso, e é entendido também, dado a correlação de forças, como foi o caso da aprovação do novo Fundeb. O novo Fundeb, e eu digo isso com alguma... Já tenho, desde 2011, o financiamento da educação pública tem sido uma das minhas preocupações científicas. Ele efetivamente não resolve as lacunas e os déficits educacionais existentes, né, no sistema educacional brasileiro. A gente passou 400 anos da nossa história brincando de fazer educação, entregando a educação às irmandades religiosas. Tínhamos uma ou outra escola pública, efetivamente, de primeiros letramentos, nenhuma universidade. A primeira universidade é da década de 30 do século XX. Né? Durante a colônia, os jesuítas usavam do trabalho negro para educar a elite branca, porque parte do que mantinha aquelas escolas era o trabalho escravo.
Durante todo o Império, os negros foram impedidos pelas legislações provinciais de adentrarem as escolas de primeiros letramentos. Então, os negros, escravos, ex-escravos, libertos, ingênuos, e as distintas modalidades jurídicas que surgiram para definir, né, para não incluir na cidadania as pessoas de corpos pretos. E, efetivamente, ao raiar da Primeira República, nós temos uma interdição que também tem o peso da educação. Não pode votar, não pode participar da política. Mulheres, é fundamental que se diga, né? Isso já retira metade da população brasileira, e analfabetos. Numa população extremamente iletrada, onde impera a lógica da ausência da escola e não da sua oferta. É um direito efetivamente negado. O liberalismo brasileiro tem essas... O liberalismo brasileiro ele anda de mão dadas com o escravagismo. Né? Impressionante. Então, nesse sentido, nesses termos, a precarização do professor também passa pelas contínuas políticas de subfinanciamento dessa educação e pelas distintas brechas privativas que fazem esse dinheiro da educação, sob os inúmeros argumentos, escoarem para os setores privados ou até mesmo para o capital financeiro. Não são incomuns as formas e as políticas que extraem recursos diretamente públicos para grupos extremamente financiarizados. Isso é mais específico da educação superior e agora chega com força na educação básica. Os mesmos grupos que operavam lá a educação superior passaram a se interessar na educação básica. E esses ataques materiais, eles também têm representações simbólicas de desprofissionalização do trabalho docente, como programas extremamente propositivos do tipo Amigos da Escola. Né? Então, quem é que pode entrar? Quem é que pode dar aula? Qualquer um que tem interesse, aquilo que você falou, qualquer um que saiba um pouquinho mais de uma determinada matéria pode ser professor, como se não fosse necessário uma longa e árdua formação, não apenas nas lides acadêmicas, mas fundamentalmente no chão da escola. É isso que forma o docente, efetivamente. Né? Essa precarização, essa desprofissionalização simbólica acontece também quando organismos, aparelhos privados da hegemonia burguesa, como Todos pela Educação, né, passam a falar sobre educação. Quem são os especialistas da educação? São os doutores na educação? Não, é a Priscila Cruz. Sabe-se lá quem é Priscila Cruz e por que foi parar ali. Mas, efetivamente, ela organiza uma visão de mundo de uma escola típica do capitalismo dependente brasileiro. Então, essa escola que vai formar uma classe trabalhadora, de fato, não precisa de história, não precisa de Platão, não precisa de Nietzsche, ela precisa de alguns conteúdos mínimos, né, currículos mínimos, e esse é um termo que parece ser dado por nós, detratores, mas não, é um termo da própria lei, né, o currículo mínimo, e é extremamente pragmático. Então, você retira história, porque história é muito ideológica, e coloca empreendedorismo, e coloca noções de economia, como se empreendedorismo e noções de economia não fosse tão ou mais ideológico quanto a própria produção da ciência histórica. A diferença é que na história a gente às vezes tem honestidade, fala assim, estou falando desse lugar, tá? Essa é a minha ideologia, é a ideologia que move ante a meu objeto. Então, é uma fala muito rica, que passa efetivamente pela ideia de que nós temos um fracasso escolar. E nesses termos, deixa de perceber a funcionalidade da escola desfuncional, ou, como diria o Gaudêncio Frigoto, né, a produtividade da escola improdutiva. E um mecanismo fundamental de reprodução de um capitalismo tão selvagem que não apenas explora a sua classe trabalhadora, mas fundamentalmente, lembrando Rui Mauro Marini, super explora a sua classe trabalhadora. Essa é a condição do trabalho com essa herança escravocrata que sopesa sobre o trabalhador brasileiro. E, efetivamente, aqueles mesmos mecanismos de extração de mais valor que ocorrem no mundo do trabalho passam também a incidir sobre o trabalho docente. Né? Nós estamos chegando ao cúmulo da uberização do trabalho a partir do ensino híbrido. Né? Ou seja, quem é que paga a luz? Quem é que paga o ar-condicionado? Quem é que paga o cafezinho? Quem é que paga a água? Sou eu que estou pagando.
né? É o próprio trabalhador que está dispondo das forças produtivas. Antigamente era o burguês que detinha isso, agora não. As taxas de exploração estão tão hercúleas que eles repassam até esses gastos para a gente. E aí, para encerrar minha fala, também em tom catastrófico, infelizmente, a economia brasileira passa por uma grave crise que não é da pandemia. Ela é anterior à pandemia e a pandemia a agravou. É fundamental que a gente repise isso. E a principal forma de recursos públicos da educação se dá pelo ICMS, que é o Imposto sobre Consumo de Serviços e Mercadorias. E esse ICMS tende a cair. A tendência é que ele tenha uma queda brutal, dada justamente a recessão econômica que vivemos. Então, é este cenário que nós estamos... E é por isso que é fundamental a categoria analítica de totalidade. É neste cenário que os trabalhadores da educação se encontram, com uma contra-reforma administrativa que, segundo o Atlas do Estado brasileiro, de cada 3 servidores no Brasil, de cada 10 servidores, perdão, no Brasil, 3 são ou professores ou pedagogos. Estou retirando daí os demais trabalhadores da escola. São vários, mas professores e pedagogos compõem um universo de 30% do funcionalismo público. E esses têm um salário mediano de R$3.000, R$2.000, na maior parte das prefeituras, quando muito. Então, essa contra-reforma administrativa é o BNCC, é a reforma do ensino, é a contra-reforma do ensino médio, é a contra-reforma trabalhista, é a contra-reforma sindical, é a lei da terceirização. É esse conjunto de inflexões que pesam sobre o trabalhador. E aí alguém perguntou aqui, vou me dar até a liberdade de responder, se essa precarização passa pela formação em EAD dos professores. Eles não dão ponto sem nó. Eles conseguem amarrar todo um conjunto de naturalização da culpabilização docente, que, inclusive, incide sobre a formação docente. Os estudos da Olinda Evangelista demonstram a quantidade de professores que, neste momento, estão sendo formados pelo EAD. É muito superior do que a quantidade de formação presencial. Então, queria muito agradecer a brilhante fala da professora. Eu estou aqui meio perdido, porque eu devia estar botando. Achei, professor. Achei. Eu parei demais também, me empolguei aqui. É que a sua fala foi muito cativante, né? E vamos às perguntas, deixa eu achá-las aqui, do bloco 1. E aí, em seguida, você fica à vontade, tá, professora? A primeira pergunta, eu vou botar na tela. Vamos ver se vocês conseguem me ver aí. E não, botei errado. Ops. Bloco 1, apresentação. Aqui. Tá conseguindo ver aí, gente? Me avisem aí, por favor, que agora eu estou sem imagem de vocês, só com áudio. Professora, consegue ver? Sim. Tá ok. A pergunta, na verdade, é essa que você fez menção agora, né? Se a EAD é uma forma de precarização do trabalho docente. Exatamente. As Unisquinas, com suas péssimas formações, agora ainda pior com a EAD, é uma forma de política de precarização do trabalho docente. Essa é uma pergunta do querido Wellington. A minha cadela está aqui gritando fora Bolsonaro. Não sei se vocês estão ouvindo. Ela é dessas. O Samuel Ferreira pergunta o seguinte: como a professora vê o professor da educação básica a partir do golpe de 2016 com o Temer e agora com as políticas do governo Bolsonaro? Há continuidade de um projeto para a formação docente ou existem rupturas? Quais as Marco, perdi. Marco, a tela não foi para frente. Não foi? Não. Aí. É porque é longa, né? Ela é longa. Não, e ela não foi para frente. Vamos lá. Está conseguindo ver agora, gente? Tá ok. Tá. Então, vou de novo. Tá? Como a professora vê o professor da educação básica a partir do golpe de 2016, com o Temer e depois com as políticas do Bolsonaro? Há continuidade de um projeto para a formação docente ou existem rupturas?
quais os principais aspectos que aproximam e distanciam os governos Temer e Bolsonaro em relação à formação docente? Ótima pergunta do Samuel. E o Vinícius Stock encerra o nosso bloco perguntando o seguinte. Vocês estão conseguindo ver, né, gente? Qualquer coisa grita aí, tá? Tá ok. Pode falar. Obrigado, Heraldo. A educação brasileira sempre esteve mais a serviço de uma política imperialista ou mais a serviço dos interesses das elites nacionais? Em que medida esses dois elementos estão entrelaçados? Também uma ótima pergunta do Vinícius Stock. Deixa eu encerrar aqui essa apresentação de slide. Professor, se você quiser, eu posso manter a apresentação aqui enquanto você vai respondendo para te ajudar. Não, eu anotei algumas coisas aqui, vamos ver. Então, só que eu não lembro o nome, né, das pessoas que perguntaram, gente, me desculpa. Mas a primeira questão é se a educação à distância é uma forma de precarização do trabalho docente. Sem dúvida, né? Todas aquelas categorias que eu coloquei principais, né, de precarização do trabalho docente, elas incidem muito mais fortemente na educação à distância, né? Então, formas de contratação, os contratos da educação à distância, vamos dizer assim, não posso falar todos porque eu não conheço todos, mas 95%, né? Porque quem mais usa educação à distância são as instituições privadas. Eles são todos precários, né? Os professores ganham por hora, não tem um contrato definido, é contrato com tempo determinado, ou ganham por produção de material. Aí o professor recebe, produziu o seu material, acabou o seu contrato, foi para casa, e as instituições usam tudo aquilo, as suas aulas, seu material, texto, né, o que ele fez, o seu trabalho, até quando quiser, vou usar 10, 20 anos, e paguei 6 meses a esse profissional. Os salários, bom, nem preciso falar isso, né, os salários dos professores muitíssimo menores, mais baixos, e a relação com os alunos, a questão da discussão, avaliação, é tudo muito complicado, né? Então, sim, para quem perguntou, é uma política de precarização, sim, do trabalho docente. Vamos dizer que inúmeras instituições privadas já se utilizam dessa forma, não tem nada a ver com esse momento que nós estamos passando há muito, muito tempo, né? E por quê? Porque é muito mais barato, dá muito mais lucro, né? Não tem responsabilidade, às vezes não tem nem vínculo nenhum com os professores, né? Que estão ali trabalhando. Então, sim. A segunda questão pergunta como eu vejo os professores da educação básica, eu não lembro muito bem do início da pergunta, mas isso acho que eu falei na minha fala inteira, né? Como vejo os professores, não só da educação básica, eu falei um pouco de outros níveis, mas mais sobre a educação básica, e se há continuidade ou diferença na questão do projeto para formação entre o governo Temer e o governo do Bolsonaro. Gente, nós temos que falar isso no geral, porque é um espaço curto, né, de tempo, 2016, 2018, eu acho que há continuidade do projeto, porque os interesses, propósitos, objetivos, tanto do governo do Temer, que participou aí do golpe de 2016, como do Bolsonaro, são os mesmos, né? São interesses em todos os campos, inclusive na educação, de
privatização, de acabar, né, com o que é público, em abrir mercado para as questões privadas. Agora, eu vejo um aprofundamento muito grande de precarização na formação, no trabalho, em tudo, no governo Bolsonaro, pela questão ideológica, né, que permeia todo esse governo, que é um governo anticientífico, anticonhecimento escolar, racista, né, machista, tudo que tem de ruim. E tudo isso, é claro, tem a ver com a educação, com a produção de conhecimento e com a produção de cultura, né? Isso incide também nas escolas. Não só com atos concretos de perseguição daqueles que discordam, que criticam, com intervenções nas universidades, né, federais, não aceitando as eleições, colocando interventores. Então, são muitos fatos. Piorou muitíssimo. Tudo isso reflete na formação? Reflete, né? Vamos dizer que, em geral, os objetivos de estar colocando ideias, valores, um tipo de formação que eu já coloquei aqui, aligerada, pragmático, utilitarista, para atender o mercado de trabalho, né? Para certificar, né, os estudantes para o mercado de trabalho, essas questões mais gerais, enquanto objetivos do capitalismo, vamos dizer assim, continuam. Mas, enquanto uma política mais específica do governo Bolsonaro, embora a gente não tenha, né, nenhuma reforma incidindo diretamente na formação dos docentes, mas é bem piorado, sim. E a gente estava falando do estado de São Paulo, eu não falei, né, do governo Dória, mas não há diferença, vamos dizer assim, né? O Dória, da forma como eu vejo, é um Bolsonaro mais educado, com mais bom senso, que, né, não fala aquelas patacadas, não dá de psicopata, mas o tipo de política é a mesma, né? Enquanto ele estava lá bonitinho falando na TV, fazendo as declarações a respeito da pandemia, se colocando como opositor do Bolsonaro, porque isso lhe rende frutos políticos, ele estava apresentando os seus decretos, né, as suas propostas de encerramento de um monte de entidades, institutos públicos, de retirada da autonomia das universidades, de acabar com o ITESP, etc., etc., né? E, sabe, os governos do PSDB é terrível, né? Porque tem uma resistência. Então, igual teve, né? As universidades reagiram de imediato, a FAPESP, etc. Bom, então ele dá aquela recuada, mas amanhã ou depois aquele bolo está pronto e ele vai enfiar, se ele puder, enfiar a goela abaixo, né? A formação para os professores, que é dada para os professores, a chamada formação continuada, ela vem toda recheada, né, pegando aí o que eu falei, toda recheada assim, ó, vocês precisam ter eficiência, eficácia, dominar novas didáticas, porque, né, não pode cansar os alunos, não pode... Bom, de todas as diretrizes aí, né, neoliberais, de questões aligeradas, de uma formação que, como o professor Marco falou, não importa mais você desenvolver conhecimento, você se aprofundar, ter uma educação, né? O mercado não precisa disso para funcionar.
E a formação que é dada para os professores é assim, né? É muito precarizada. Se a gente pudesse, né, acompanhar aí alguns cursos, eu já vi alguns trabalhos, parece que é brincadeira, né? Mas não é brincadeira, é sério. A terceira questão, será que eu esqueci? Como que é mesmo, Marta, a terceira? É o seguinte, professora, a educação brasileira, deixa eu botar aqui na tela para todo mundo acompanhar. A educação Desculpa, brasileira. eu anotei, mas nem eu estou entendendo aqui. Sempre esteve mais a serviço de uma política imperialista ou mais a serviço dos interesses das elites nacionais? Em que medida esses dois elementos estão entrelaçados? Olha, depende do que se entende por sempre, né? Sempre. Não sei, né? Não sei se sempre. Mas vamos pegar aí o período que mais nos interessa, que é a partir da ditadura militar. Civil militar, empresarial militar. Sim, sempre esteve ligada aos interesses da burguesia nacional e do imperialismo, né? A educação no capitalismo é uma educação capitalista. Tira, né, gente, as experiências, a educação dos movimentos sociais ali. Estou falando das redes públicas, no geral, a hegemonia, né? A educação capitalista, ela a educação no capitalismo é uma educação capitalista. E ela vai estar em acordo, direcionada para o atendimento dos objetivos e interesses da classe dominante, do mercado, né? Tudo esse blá 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 aí que a gente escuta. Agora, ao imperialismo, sim, né? Por quê? Todos os movimentos, né, que a gente teve da ditadura para cá, teve o envolvimento da burguesia internacional, né? Já com a abertura aí dos documentos da época da ditadura, foi possível se conhecer todo o envolvimento que os Estados Unidos teve no golpe. Não só envolvimento, mas financiamento, né, do golpe. E não só, né, inclusive com uma parte lá de soldados e mercenários, né, dos Estados Unidos, pronto para agirem, entrarem em ação caso o golpe não desse certo. Na maioria dos golpes que existiram, né, na nossa história moderna, recente, principalmente nos países periféricos, sempre teve a intervenção, né, externa, principalmente dos Estados Unidos. Acho que ele não teve um golpe que ele não teve metido, articulando e defendendo seus interesses. E, claro, esses interesses extrapolam muito a chamada elite brasileira, né? Que, vamos dizer bem, eu comparo muito com a chamada elite da Venezuela, antes lá do Chaves, da Bolívia e de vários outros países da América Latina. Porque não essa burguesia, não tem nada a ver mais com aquela classe burguesa que participou da revolução lá, né, contra o absolutismo, que tinha algo de progressista, que, né, que ajudou a desenvolver as forças produtivas. Há muito que as burguesias, principalmente as nacionais, né, mas a gente está falando aqui dos países periféricos, América Latina, não tem nenhum projeto, né? Não tem nada a oferecer
não desenvolve a industrialização, vamos dizer que não desenvolve o capitalismo, porque o capitalismo hoje está perdendo aquela função básica do contrato. Eu tenho os meios de produção, a propriedade, te dou emprego. Se me dá a força de trabalho, eu te pago. Eu não tenho mais emprego. O capitalismo está perdendo essa função. E a hora que perder de tudo, bom. Mas a burguesia, né, as burguesias aqui, americanas, latinas, elas estão desenvolvendo que papel nos seus países? De entrega das riquezas, das empresas estatais, como era no caso da Venezuela, a entrega do petróleo. Por que isso incomodou tanto os americanos? Porque eles não podem mais, né, fazer o que eles faziam na Venezuela, mandar e desmandar, privatizar tudo. A mesma coisa no Brasil, incomoda muitíssimo que o Brasil, apesar de toda a desgraceira que a partir do governo de Fernando, bom, antes também, mas principalmente a partir do Fernando Henrique, foi feito de inúmeras privatizações, ainda nós temos as maiores estatais da América Latina. Como é possível isso, né, do ponto de vista do imperialismo? Como é possível todo esse espaço de mercado para os grandes lucros, superexploração, estar na mão do Estado? E é esse o grande papel que o senhor genocida Guedes vem fazendo, né? O principal do governo Bolsonaro, claro, tem a pandemia, tem tudo, mas o principal do governo Bolsonaro não é aquele ser louco, machista, racista, psicopata, mas é o núcleo econômico, né? Os vendilhões que estão ali ao redor do Ministério de Economia. Então, sim, a educação, vamos dizer, esse sempre, numa época mais recente, sempre esteve voltada aos interesses da burguesia nacional, que são interesses de aliança, né, com a burguesia internacional, com o imperialismo e de entrega. Sim. Não sei se consegui responder tudo como vocês gostariam, mas... Gente, estou falando muito, né? Vou tentar mais. Tá nada, tá ótimo. Para você não parar, vou te trazer mais 3 perguntinhas, tá? Eu sou terrível, falo demais. Nada, a gente está adorando. Heraldo está aqui comentando que a sua fala é maravilhosa. O comentário Obrigada. Heraldo aqui no WhatsApp é de uma riqueza muito, muito, muito boa. Acho que tem um inverso também, né? Quanto a gente consegue diagnosticar a realidade, por mais caótica e ruim que ela seja, pelo menos a gente consegue ter melhores horizontes para a ação. Então, a formulação precisa, por mais que às vezes nos traga notícias desagradáveis, ela é fundamental. Eu vou colocar as perguntas seguintes. A primeira pergunta é essa daqui, vou aumentar aqui, que está pequenininha na tela. É a pergunta da Rosana Souza. Os materiais didáticos significa a negação do professor como um trabalhador intelectual? A educação na estrutura atual transforma o professor em mero operador de apostila? Pequenininho, Marcos. Não está enxergando nada. Vou aumentar aqui. Está dando para visualizar, legal. Aí. Vamos lá. Aí, joia. Ficou melhor? Muito. Então, vou voltar aqui para a anterior. Não, essa era a primeira. Os materiais didáticos significa a negação do professor como trabalhador intelectual? A educação na estrutura atual transforma o professor em mero operador de apostila, plataforma? A pergunta 2 é da Ana Paula Vilela, demandando esperança para a gente. É possível superar essa precarização? Uma ótima pergunta, Ana. Uma ótima pergunta. Ai, que linda. E a Sheila Nunes complementa o nosso bloco com um comentário que
os organizadores aqui acharam que seria interessante que você pautasse também esse comentário. E uma crise estrutural, transformar direitos sociais em mercadoria, é uma saída para o capital fictício que precisa criar novos espaços ou ampliar os espaços existentes para a sua reprodução ampliada. É o projeto para a educação nos países periféricos da economia capitalista. Então, são essas perguntas e comentários. Olha, gostei bastante da primeira pergunta, gostei de todas, gostei do comentário da Sheila. Então, a primeira questão diz assim, né? Pergunta assim: manter, trabalhar com os materiais didáticos já prontos significa negar o trabalho intelectual do professor? O professor é mero operador de apostilas? Então, eu esqueci de marcar o nome das pessoas, mas para quem perguntou. Bom, de certa forma, sim. Vamos lembrar lá quando eu coloquei a situação anterior dos professores, a autonomia que eles tinham, que eu chamei de cátedra, né? Mas, vamos dizer assim, os professores naquela época, além da grande autonomia que eles tinham de contratar, selecionar, mas vamos pegar na questão pedagógica, eles organizavam organizavam o seu material, o seu conteúdo, decidia como, né, eles iam fazer as atividades com os alunos, em que tempo isso ocorreria. Para fazer isso, o professor tem que ter uma ótima formação, um grande domínio, né, do conhecimento. Porque se ele não tiver, não vai conseguir nem escolher material para ser livro, para ser discutido com os alunos, né? Muito menos organizar o resto tudo. Então, como eu disse, né, nessa época, os professores, e como o ensino era voltado, vamos dizer, para a classe média e alta, ele não era um ensino estendido a toda a população, a todos. Para conquistar, vamos dizer, né, assim, adesão do professor às políticas e tal, eles precisavam ser bem tratados, terem bons salários e etc. Com a grande expansão da educação e com toda a precarização do trabalho, os controles para que agora é uma educação de massa para todos. Os professores não podem ir lá falar o que eles bem entendem, o que eles querem. Isso tem que estar controlado, tem que estar de acordo com os objetivos e etc. Vamos dizer que no mundo do trabalho, o trabalho docente foi um dos últimos a ser totalmente controlado, porque não é tão fácil assim, né? Não dá para eu pôr um vigia em cada sala de aula para ver o que os professores estão fazendo, estão falando, se estão criticando, se estão denunciando, se estão falando disso ou daquilo. É complicado, né? E é uma relação ali, professor-aluno, muito perto, muito junto. Mas, né, o sistema de poder foi desenvolvendo todas as formas de poder controlar isso. Quais foram as formas? Um longo processo. Toda aquela precarização do trabalho que eu falei para vocês, a precarização da formação. A gente tem, que a gente está em universidades estaduais paulistas, Unicamp, Unesp, USP, né, UERJ, sei lá, as principais universidades públicas do país, mas a gente tem que lembrar que hoje o ensino privado no país é mais de 70%, acho que está beirando 80%. Quantos professores nós produzimos? Quanta massa aí de escolas privadas produz?
A formação dos professores está tão ruim, né? Que os professores, quando vê a chamada cartilha, né, da São Paulo faz a escola, um monte de professor deu graças a Deus, vem tudo pronto. Tem lá, eu vi bastante a de português. Agora vocês vão citar esse poema aqui para os alunos, eles vão ler. Está escrito assim, gente, no livro, não chama cartilha, eu estou falando cartilha, chama livro. Pede para o aluno ler esse poema, o aluno lê. Aí você bate palma para o aluno, é assim, é como se os professores fossem totais imbecis, né? Que precisa, passo por passo, escrever ali. Ora, é uma negação ou é um total do trabalho intelectual do professor? Claro que é, né? Que precisa dominar tanto para ser professor agora? O básico, e esse básico cada vez fica mais básico. Eu, como já estou há muitos anos na universidade, eu já presenciei 3 reformas dos cursos de pedagogia. Vamos para a 4ª reforma. Né? O Conselho Nacional de Educação está aí apresentando de novo novas mudanças. O que eu observei? Melhora na formação, e isso que nós somos na Unesp de Marília, curso 5 estrelas, né, todas as estrelares aí. Alguma melhora? Não, gente. Todas aquelas disciplinas do início que levavam para os alunos da educação, tudo bem, mas um contexto social, histórico mais amplo, os alunos poderem fazer suas reflexões, situarem a educação e corta tudo. Filosofia, corta, não sei o que, corta. E cada vez foi especificando, né? Ficando as metodologias, o trabalho com a criança. Tem lá umas aulas, que me desculpem meus colegas, pelo amor de Deus, mas umas dancinhas que vai fazer com as crianças na educação. Olha, gente, é complicadérrimo. Então, sabe, a maioria dos professores, isso que é na Estadual Paulista, como eu disse, imagine nas instituições privadas, o professor tem condições hoje? Joga ele lá, fala para ele planejar o curso dele, fazer plano de aula, os conteúdos, o material, o bichinho, uma parte, né, não tem condições. Então, é mero operador de plataforma e cartilha. Hoje em dia, não é como antes, hoje em dia o professor é altamente substituível, né? Antes ele era um intelectual, tinha prestígio, ganhava bem, era o professor, todo respeito. Hoje é altamente substituível. É isso que eu chamo de neo-taylorização, né, do trabalho do professor. Assim, gente, eu vou falando tanto, é possível superar a precarização? Claro, sempre é possível. Não nessa conjuntura. E talvez não nesse sistema social, né? Essa situação que nós estamos vivendo hoje é terrível. E eu, assim, no final dos anos 70, nos anos 80, era estudante de graduação, participei, né, do final aí da luta contra a ditadura, pela democratização, e lutamos tanto, movimento feminista, feminino, nas associações de bairro, partido. Eu não imaginava que a gente fosse estar aqui hoje, nessa situação política e econômica do país, né? É claro que quando o Bolsonaro se colocou para presidente, todo mundo que pensa um pouco, né, que tem informação,
que tem bom senso, sabia que ia dar péssimo, ruim. Só que ele conseguiu me surpreender, que ele foi pior do que está sendo pior do que eu imaginava, né? Quando eu falo do Golfo, estou falando dele, não só dele, né? Mais do governo, de todos que estão ali compondo as diretrizes do país. Mas isso não vai perdurar, né? Não apenas porque ele já está num desgaste muito grande e tal, mas porque, como eu disse, as coisas mudam. Elas, de repente, vem outra reviravolta, isso foi uma reviravolta na vida de grande parte da população, mesmo aquela população, claro, apoiou, votou, uma parte está descobrindo que fez, né? Não vou falar a palavra, mas se arrepende, mas revirou, mas isso pode ser o contrário agora. Qual é o grande problema disso? O processo, ele se aprofunda, que fica pedra sobre pedra. Como a gente faz para voltar tudo ao contrário? Eu falei lá da PEC, né? Vamos dizer que tudo aquilo seja aprovado, que se destrua todo o funcionalismo público, serviços públicos no Brasil, privatiza. É possível superar? Um dia pode ser, mas vocês já pensaram que situação que as pessoas vão pegar para superar, para trazer conquistas? Então é isso, gente. Depende do movimento, depende da resistência, da capacidade de luta, né? Que o movimento tenha para barrar a precarização, voltar a ter conquistas. Eu acho que assim, sei lá, eu estou vendo assim, que assim que o Brasil realmente vacinar as pessoas, não o Brasil, né? Mas a gente tiver vacinas e as pessoas, e a gente for saindo da situação, não é possível, o movimento vai para a rua, né? Vai ter coisas aí. Agora, isso já seria uma outra discussão, né? Num movimento mais forte, uma revolução, mudança do sistema, sim. É possível superar a precarização. De novo, falei muito, né? Tem mais, mas o pessoal está gostando. Tem mais uma rodada de perguntas, professor. Ok. E vou colocar aqui na tela. Deixa eu só organizar a tela antes para não dar aquele problema. Deixa eu vir para cá. Assim, eu não respondi a questão da Sheila, porque não é uma questão, eu estou de acordo com o que ela colocou lá. Foi uma questão muito bem colocada, né? Assim, então, a pergunta 1 do bloco 3, estão conseguindo ver? Sim. A dedução do imposto de renda dos gastos com educação não é uma forma de precarizar a educação pública? E aí eu faço... Gastos, desculpa. A dedução do imposto de renda dos gastos com educação é uma forma de precarizar? Ok. E aí, a pergunta 2, quem faz sou eu, que eu devia ter feito lá na hora que eu fiz o comentário, eu me empolguei tanto. Não vale, mas... Aí acabei não fazendo. Aí a pergunta que eu trago é a seguinte: a gente passou por um processo de profunda descentralização educacional. Essa sempre foi uma bandeira dos educadores progressistas, na medida em que a gente entendia a centralização como um regime autoritário, dada a herança vinda da ditadura empresarial militar, que, aliás, hoje aniversaria a mentira mais sangrenta da história do Brasil, a Revolução Democrática. E se essa descentralização educacional e o processo de municipalização acelerado pelo Fundef contribuíram para a ampliação da precarização docente, haja vista que a realidade dos professores
é similar em muitos lugares, mas a luta acaba sendo fragmentada, porque, por exemplo, aqui no Rio, cada município tem um sindicato, tem uma representação sindical, um núcleo do CEP diferente. A gente tem até o CEP estadual, mas tem o CEP, os CEPs municipais. Acho que a POESP também tem uma estrutura parecida, mas é muito comum em outros municípios, em outros estados, serem sindicatos municipais, etc. Então, essas são as perguntas do bloco. Ok, vou começar pela segunda, tá? Que é se a descentralização educacional e o processo de municipalização ampliou a precarização do trabalho docente e fragmentou a luta. Bom, primeiro que a gente não teve uma descentralização educacional, né? Uma descentralização. Quando a gente fala em descentralização, a gente está falando em poder, descentralizar decisões, tomada de decisões, financiamento, né? Poder organizar, escolher, decidir, desde forma, né? As formas de organização da escola até conteúdos, isso jamais aconteceu no Brasil. O governo desconcentrou, diferente, né? Principalmente o financiamento, mas continuou centralizando todas as decisões, né, importantes. Está aí a PEC 32, que não me deixa mentir, e várias outras legislações. Então, começa por aí. Agora, isso foi bom ou foi ruim? Foi bom e foi ruim, talvez mais ruim do que bom. Por que eu digo que, de repente, foi bom? Bom, pelo que eu observei dos vários trabalhos que estudaram, né, municipalização do ensino, que eu orientei na pós-graduação, essa questão da relação bom, depende do município, da prefeitura, né, e também do secretário do trabalho de educação que essa prefeitura está fazendo. Mas se eu pegar lá Marília, para os trabalhos dos professores, não foi tão ruim. A qualidade de ensino melhorou, mas Marília já tinha, assim, uma tradição, né, de uma qualidade muito boa nas EMEIs, né, na educação infantil. Então, o prefeito que tinha lá na época passou esse tipo de organização e de discussão com as famílias, etc., para a municipalização. E lá, não sei se lá é um bom exemplo, né? Nós somos produtores, formadores de educadores, então nossos alunos, ex-alunos, né, que se formam, eles trabalham na prefeitura, na rede. Mas, assim, em termos da qualidade de ensino e de participação das famílias, pela percepção das próprias famílias, melhorou. Mas eu não posso dizer que isso aconteça em todos os municípios. Agora, fragmentação docente, da luta docente, eu acho que isso foi um dos objetivos, né? Já do Poder Central, quando propôs e baixou a municipalização. Isso aí foi um desastre. Vários municípios fundaram seus sindicatos, os professores do município podem se filiar, pelo menos no estado de São Paulo, à POESP, né, Associação, mas complicou bem, né, porque muitos municípios, os professores não conseguiram fundar um sindicato local, muitos têm um sindicato local, mas se perde ali na política local, nas trocas, nas negociações. Isso foi muito complicado, né? Mas é o mesmo raciocínio do sindicato de casa, né? Você fragmenta a categoria, cada empresa faz seu sindicato. Essa é uma
tática antiga, né, do capital. Se fragmenta a classe trabalhadora, coloca trabalhador contra trabalhador, bota um aqui, outro lá. Eu acho que, no frigir dos ovos, a chamada descentralização foi talvez pior do que melhor, né? Mas, assim, não tenho total clareza disso. A outra pergunta era se a dedução no imposto de renda dos gastos com a educação é uma forma de precarizar a educação pública. Ai, ai, ai. Dedução no imposto de renda de quem, né? Porque qual a grande questão aqui, gente? É o ser normal, trabalhador, que, né, ganha aquele X, faz seu imposto de renda e deduz aquele pouquinho que, né, não significa nada? É quem paga imposto de renda nesse país? Vamos começar por aí, né? Assim, ou a gente imagina que as grandes empresas, os grandes proprietários, grandes capitalistas pagam rios de imposto de renda. Então, o problema é o seguinte: por que não se faz um projeto aí das grandes fortunas, de arrecadar, de deduzir de fato uma porcentagem das grandes fortunas para ser aplicado na educação? Vocês já ouviram falar um projeto como esse, ou qualquer coisa nesse sentido? Não, nunca ouviram. Eu não, sabe, eu acho que o montante que é deduzido para o trabalhador normal, comum, de gasto no imposto de renda com educação e saúde, é insignificante, assim, perto, né, do que as grandes fortunas. Se fosse tanto assim, estaria o governo Bolsonaro aí perdoando bilhões das igrejas, bilhões dos bancos. Eles não só não pagam, como ainda fazem uma imensa dívida, as suas dívidas são perdoadas. Agora, do povo trabalhador arranca o couro, né? Gasto com educação, por que o povo tem gasto com educação? Porque não há vaga nas instituições públicas, como deveria haver, para todos que queiram estudar. É um ensino público, com condições de entrada e condições de permanência, porque não interessa só abrir vaga para todos e não ter condições de permanência. Então, sei lá, eu penso assim. Obrigado, professora. Eu vou, então, pedir para você tecer os seus comentários, suas considerações finais, né? Em seguida, eu passo a palavra para o Heraldo e, ao fim, uma pequena homenagem ao São Feliz. Que bom. Bom, gente, eu só agradeço novamente o convite, né, que o grupo de pesquisa me encaminhou. Fiquei bastante contente de poder participar aqui com vocês, fazer esse diálogo de um tema tão importante como esse, significativo para a educação, e eu agradeço muito, tá? A participação de vocês, as questões, as perguntas, agradeço a atenção que vocês me deram, muito obrigada, tá? Nós que agradecemos, muito boa a sua explanação, sua exposição, professora. Bem, hoje é um dia muito triste para nós, professores, pesquisadores, principalmente vinculado ao STED-BR. Né? Hoje faleceu o professor José Luiz Sonfelice, professor titular da Faculdade de Educação da Unicamp, professor aposentado, né?
Atuou como docente de 81 a 2012 na Faculdade de Educação e aposentou, né, no início de 2010, né, aposentado professor colaborador da Unicamp de 2013 a 2021 e pesquisador do grupo de estudo, fundador do STED-BR, né, foi diretor da Faculdade de Educação da Unicamp e, infelizmente, por problemas de saúde que já vinha, né, tendo há alguns meses, ele faleceu hoje de madrugada. É lamentável a perda, né, assim, né, que nos deixa tristes, né, triste com essa perda de um professor amigo, camarada, companheiro, orientador, né, professor José Luiz Sanfeliz. Né. Infelizmente, a notícia é muito triste para todos nós hoje, um defensor ferrenho da escola pública, né, estatal, né, do serviço público, né, e nós, infelizmente, o perdemos hoje, né, em decorrência dos problemas de saúde que já estava vindo aí com alguns meses. Pois bem, vamos passar a pequena homenagem que nós fizemos, né, rapidinho, né? Lamarão, você está por aí? Tem como passar para a gente, aí após a gente passar, não sei, Lamarão, ou deixa para o final, nós podemos passar no final, logo no final, né? Queremos agradecer, gente, a todos os colegas do chat, que participaram do chat, que enviaram perguntas, e pedir para que se inscrevam no nosso canal, né, que acesse lá o sininho para receber todas as novidades do nosso canal. Né. Temos atividade, temos live todas as terças e quintas. A semana que vem nós temos uma live sobre a questão do trabalho escravo no Brasil, né. Importante, pesquisador que vai tratar deste tema, sobre a questão do trabalho escravo agora no século XXI, não é no século XIX, não, no século XVIII, XIX. Então, é o professor do Rio de Janeiro, Ricardo Rezende, que vai estar falando para a gente sobre a questão do trabalho escravo. Né? E queremos agradecer ao Wellington, que está na retaguarda ajudando a gente, a Rosana, né? As colegas que estão invisíveis aí, mas que nos ajudam muito aí no suporte, na retaguarda. E o professor Marco, né, Lamarão, que tem contribuído com o grupo, tem participado das nossas atividades, é um companheiro aí que tem atuado e contribuído bastante. Bom, é isso, gente. Ô, Marco, vamos fazer o seguinte, a gente encerra aqui e coloca no final já essa homenagem, beleza? Então, queremos agradecer à professora Neuza, né? Um abraço a todos. Nós vamos encerrar com essa pequena homenagem aí ao professor Sanfeliz. E, professora, brilhante exposição, grande contribuição. Pedir para os colegas que divulguem. Essa live vai estar lá no nosso YouTube, disponível, pública, para divulgar, né, para os colegas, para os professores da educação básica, principalmente da rede pública do Estado de São Paulo, para os demais professores. Lembrando, professora Neuza e Marco, nós teremos uma live, agora eu me esqueço a data, mas daqui 15, 20 dias, com os representantes do sindicato, dos professores do Rio Grande do Sul, de Goiás e de Minas Gerais. Né? Uma discussão referente a todas as problemáticas que estão ocorrendo nos seus estados, desmonte da educação, a questão da pandemia, né? Dos governos de direita, de extrema-direita, o que está ocorrendo, a resistência, as experiências desse sindicato. Nós já fizemos uma live com representantes do Estado de São Paulo, do Rio de Janeiro e do Paraná. Né? Infelizmente, pelo tempo da live, não é possível chamar todos ao mesmo tempo, então estamos fazendo assim. Então nós vamos ter representante, a presidente do sindicato de Goiás, né? A presidente do sindicato de Minas Gerais e a presidente do sindicato dos professores também do Rio Grande do Sul, uma mega live para debater as questões que estão ocorrendo, né, e as formas de resistência e como a gente criar um movimento a nível nacional de enfrentamento e resistência a essa
insanidade que está instalada no nosso país e em alto e bom som, fora Bolsonaro, porque nós não aguentamos mais o que está sendo feito, a destruição que está sendo desencadeada nesse país. É isso, muito obrigado, gente. Tchau, tchau a todos. Agora a gente passa a telinha aí da pequena homenagem, simples Só homenagem. feliz presente. Isso aí.